Uma promessa feita sob as estrelas, um cordeiro sacrificado, sangue nas portas, uma nação libertada e um sacrifício final que mudaria a história para sempre. Descubra o verdadeiro significado da Páscoa. Seja bem-vindo ao Portal da Salvação. Antes de mergulharmos nesta jornada extraordinária, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Curta este vídeo e assista até o final, pois há revelações poderosas guardadas especialmente para você, que podem transformar completamente sua compreensão da Páscoa e aproximar você de Deus como nunca antes. Imagine esta cena. O céu noturno de Canaã brilhando com incontáveis estrelas. Um homem idoso olha para cima, contemplando a vastidão do universo. Este homem, que posteriormente seria conhecido como Abraão, o pai da fé, está prestes a ouvir uma promessa que ecoaria pelos séculos. Neste momento solene, registrado no livro de Gênesis, capítulo 15, Deus revela a Abraão um fragmento do futuro que mudaria o curso da história. Saiba com certeza que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual servirão como escravos, e depois sairão com muitos bens. Abraão provavelmente não compreendeu completamente a magnitude desta profecia, nem como ela se desenrolaria na vida de seus descendentes. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, estava estabelecendo as bases para uma das demonstrações mais poderosas de sua fidelidade e poder redentor que o mundo jamais veria. Os anos passaram. Abraão teve um filho chamado Isaque, que por sua vez gerou Jacó. E Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, teve 12 filhos que se tornariam as cabeças das 12 tribos de Israel. Entre estes filhos estava José, o 11º, amado e favorecido por seu pai. A história de José é uma das mais comoventes das Escrituras. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, levado ao Egito contra sua vontade, falsamente acusado e encarcerado. José experimentou sofrimento após sofrimento. Você consegue imaginar a dor deste jovem? Arrancado de sua família, vendido como mercadoria e depois injustamente preso em uma terra estrangeira. Quantas noites ele deve ter passado olhando para o teto de sua cela, questionando o propósito de tanto sofrimento. No entanto, em cada momento de escuridão, a presença de Deus estava com ele. Através de circunstâncias que só poderiam ser orquestradas pela mão divina, José foi elevado da prisão ao palácio, tornando-se o segundo em comando em todo o Egito, abaixo apenas do faraó. Imagine o assombro de José ao ver como Deus havia transformado sua tragédia pessoal no meio para salvar toda uma região de uma devastadora fome. Seus olhos, que uma vez derramaram lágrimas de desespero, agora contemplavam o desdobramento do plano divino. Suas mãos, que uma vez estiveram acorrentadas, agora distribuíam grãos a nações famintas. E em um giro que só Deus poderia ter planejado, entre aqueles que vieram buscar alimento estavam seus próprios irmãos, os mesmos que o haviam traído anos antes. O reencontro de José com sua família é uma das passagens mais emocionantes da Bíblia. Após uma série de testes para ver se seus irmãos haviam mudado, José finalmente se revelou a eles com estas palavras tocantes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Esta reconciliação levou à migração de toda a família de Jacó para o Egito, onde se estabeleceram na terra de Gósen. Jacó, já idoso, teve a oportunidade de abraçar seu filho perdido e conhecer seus netos antes de partir deste mundo. A família de Israel prosperou no Egito sob a proteção de José, e seu número cresceu consideravelmente. No entanto,
Como havia sido profetizado a Abraão 400 anos antes, a situação mudaria dramaticamente. O livro de Êxodo nos conta: entretanto, subiu ao trono do Egito um novo rei que não conhecera José. Este novo faraó, temeroso do crescente número de israelitas, decidiu submetê-los a trabalhos forçados, convertendo-os em escravos. A opressão tornou-se cada vez mais severa, e os gemidos do povo de Israel subiram até Deus. Imagine por um momento a vida destes descendentes de Abraão, levantando-se antes do amanhecer, trabalhando sob o sol ardente do Egito, misturando barro com palha para fazer tijolos, construindo cidades para o faraó, suas costas marcadas pelo chicote dos capatazes egípcios. Geração após geração, a dor se transmitia como uma herança não desejada. As crianças nasciam na escravidão, cresciam conhecendo apenas o trabalho forçado e morriam sem ter experimentado a liberdade. Suas orações pareciam bater num céu de bronze, e a promessa feita a Abraão parecia um sonho distante, quase esquecido. Mas Deus não havia esquecido sua promessa. De fato, como sempre ocorre com os planos divinos, tudo estava se desenvolvendo exatamente conforme o previsto. Quando se completaram os 400 anos profetizados, Deus estava preparando o libertador que tiraria seu povo da escravidão. Entre os escravos hebreus nasceu um menino, em um momento em que o faraó havia ordenado a morte de todos os bebês israelitas do sexo masculino. Sua mãe, em um ato de fé desesperada, o colocou numa cesta de juncos e o deixou no rio Nilo. A filha do faraó encontrou o bebê, compadeceu-se dele e decidiu criá-lo como seu próprio filho. Assim, Moisés, o futuro libertador de Israel, cresceu no palácio do mesmo faraó que havia ordenado sua morte, educado em toda a sabedoria do Egito. A vida de Moisés tomou um rumo dramático quando, ao ver um egípcio maltratando um escravo hebreu, matou-o e teve que fugir para o deserto de Midian. Ali, longe do esplendor e do conforto do palácio, passou 40 anos como pastor de ovelhas, aprendendo lições de humildade e paciência que seriam cruciais para seu papel futuro. E então, na solidão do deserto, a partir de uma sarça que ardia sem se consumir, Deus chamou Moisés. Tenho visto claramente a opressão do meu povo no Egito. Ouvi o seu clamor contra os seus opressores e conheço os seus sofrimentos. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daquela terra para uma terra boa e espaçosa. Vá, pois, agora. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Apesar de seus medos e inseguranças, Moisés obedeceu e retornou ao Egito. Junto com seu irmão Arão, apresentou-se diante do faraó com uma mensagem clara. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir. A resposta do faraó foi igualmente clara: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. O que se seguiu foi uma demonstração do poder de Deus através de 10 pragas devastadoras que afetaram o Egito. Cada praga não era apenas um juízo contra a obstinação do faraó, mas também uma confrontação direta contra os deuses do Egito, demonstrando a supremacia do Deus de Israel sobre as divindades egípcias. A água do Nilo, convertida em sangue, desafiava Hapi, o deus do Nilo. As rãs invadindo o país afrontavam Heket, a deusa com cabeça de rã. A escuridão que cobriu o Egito por 3 dias era um golpe direto contra Ra, o Deus Sol. Deus estava travando uma batalha espiritual, mostrando tanto aos egípcios como aos israelitas quem era realmente o Senhor de toda a criação. Após 9 pragas, o coração do faraó continuava endurecido. Foi então que Deus anunciou a 10ª e última praga, a mais terrível de todas: a morte de todos os primogênitos na terra do Egito.
Mas junto com este anúncio de juízo, Deus proporcionou um meio de salvação para seu povo. Aqui é onde finalmente chegamos à instituição da Páscoa. Em Êxodo 12, Deus deu instruções detalhadas a Moisés e Arão sobre como o povo de Israel deveria se preparar para esta noite crucial. Cada família deveria selecionar um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, no 10º dia do mês de Abibe, que mais tarde seria chamado Nisan. Este cordeiro seria guardado até o dia 14 do mês, quando seria sacrificado ao entardecer. O sangue do cordeiro deveria ser aplicado nos batentes e na verga da porta de cada casa israelita. Dentro dessas casas marcadas com sangue, as famílias deveriam comer a carne do cordeiro assada no fogo, junto com ervas amargas e pão sem fermento. As ervas amargas simbolizavam a amargura da escravidão que haviam suportado. O pão sem fermento, ou matzá em hebraico, representava a pressa com que sairiam do Egito sem tempo para que o pão fermentasse. E deveriam comer com suas túnicas ajustadas, sandálias nos pés e cajado na mão, prontos para partir ao primeiro sinal. Mas o elemento mais significativo era o sangue nos batentes e na verga da porta. Deus disse: "O sangue servirá de sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito." A palavra hebraica para Páscoa é Pesach, que significa passar por cima ou passar ao largo. Quando o anjo destruidor passou pelo Egito naquela noite, vendo o sangue nas portas das casas israelitas, passou por cima delas, salvando os primogênitos que estavam dentro. Esta é a essência mesma da Páscoa. Deus passando por cima em juízo, salvando seu povo através do sangue do cordeiro sacrificado. Naquela noite, enquanto os israelitas comiam em suas casas marcadas com sangue, um grito de angústia percorreu o Egito. De cada lar egípcio, desde o palácio do faraó até a cabana do mais humilde servo, elevava-se o pranto pela morte do primogênito. Finalmente, o coração do faraó se quebrantou, e ele chamou Moisés e Arão de noite, dizendo: "Levantem-se, saiam do meio do meu povo vocês e os israelitas. Vão adorar o Senhor, como vocês pediram." Assim começou o Êxodo. A saída de Israel do Egito, depois de 430 anos de residência em terra estrangeira. Exatamente como Deus havia profetizado a Abraão. Seu povo finalmente saía rumo à liberdade, levando consigo riquezas que os egípcios lhes haviam entregue voluntariamente. Mas a instituição da Páscoa não terminou com a saída do Egito. Deus ordenou que fosse comemorada anualmente como um estatuto perpétuo. Este dia será para vocês um memorial. Vocês o comemorarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como um decreto perpétuo de geração em geração. Ao longo da história bíblica, vemos a celebração da Páscoa em momentos-chave. Durante os 40 anos de peregrinação no deserto, a Páscoa foi suspensa, possivelmente porque a circuncisão, requisito para participar da Páscoa, não era praticada. No entanto, uma vez que o povo entrou na Terra Prometida sob a liderança de Josué, a Páscoa foi celebrada em Gilgal. Durante o período dos juízes e dos primeiros reis, a observância da Páscoa parece ter sido irregular. No entanto, lemos sobre celebrações notáveis da Páscoa durante os reinados de reis piedosos como Ezequias e Josias, que realizou uma Páscoa tão extraordinária que se disse: "Nunca havia sido celebrada uma Páscoa assim desde os dias em que os juízes governavam Israel, nem durante todo o período dos reis de Israel e de Judá." Depois do exílio babilônico, quando os judeus retornaram a Jerusalém, uma de suas primeiras ações foi celebrar a Páscoa, mostrando a importância central desta festividade na identidade nacional e religiosa de Israel. À medida que passavam os séculos, a celebração da Páscoa evoluiu.
Nos tempos do Novo Testamento, a Páscoa havia se convertido em um grande evento religioso que atraía judeus de todas as partes do Império Romano a Jerusalém. As famílias já não sacrificavam o cordeiro em seus lares, mas o levavam ao templo, onde os sacerdotes realizavam o sacrifício e aspergiam o sangue sobre o altar. Estima-se que até 25.000 cordeiros eram sacrificados durante a Páscoa em Jerusalém naquela época, requerendo a participação de centenas de sacerdotes. O sangue destes cordeiros era tanto que, segundo alguns historiadores, tingia de vermelho as águas do ribeiro Cedron durante vários dias, um lembrete visual do preço do pecado e uma prefiguração do que estava por vir. E assim, chegamos ao momento culminante da história da Páscoa, o ponto para o qual todos os cordeiros sacrificados ao longo dos séculos haviam apontado: a vinda de Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. João Batista, ao ver Jesus aproximando-se do Jordão, exclamou: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Com estas palavras, João identificou Jesus como o cumprimento definitivo da Páscoa, o sacrifício final que tornaria desnecessários todos os outros sacrifícios. Durante seu ministério terreno, Jesus assistiu a várias celebrações da Páscoa em Jerusalém, como era costume para todo judeu piedoso. Mas foi a última Páscoa de sua vida que transformaria para sempre o significado desta antiga festa. Naquela noite, no cenáculo em Jerusalém, Jesus e seus discípulos se reuniram para celebrar a Páscoa tradicional. O cordeiro havia sido sacrificado. As ervas amargas e o pão sem fermento estavam sobre a mesa e o vinho estava servido nas taças. Mas então Jesus fez algo inesperado e, tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: "Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim." Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês." Com estas palavras simples, mas profundas, Jesus transformou a antiga Páscoa em algo novo: a ceia do Senhor ou comunhão. Já não se tratava de recordar a libertação do Egito, mas de comemorar a libertação do pecado através de seu sacrifício na cruz. O que ocorreu nas seguintes 24 horas mudaria o curso da história humana. Jesus foi traído, preso, submetido a julgamentos ilegais, açoitado brutalmente e finalmente crucificado, tudo durante a semana da Páscoa. E assim, como nenhum osso do Cordeiro Pascal devia ser quebrado, Êxodo 12:46, nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado na cruz, João 19:33, cumprindo a profecia do Salmo 34:20. Ele protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Jesus, o Cordeiro sem mancha nem defeito, derramou seu sangue na cruz do Calvário. E assim como o sangue do cordeiro no Egito havia salvado os primogênitos israelitas da morte, o sangue de Cristo salva todos os que creem nele da morte eterna. Como escreveu Paulo: "Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado." 1 Coríntios 5:7. A Páscoa judaica apontava para adiante, para um sacrifício futuro. A ceia do Senhor olha para trás, para um sacrifício já realizado. A primeira era uma sombra, a segunda comemora a realidade. Depois da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 d.C., a celebração da Páscoa judaica sofreu mudanças significativas. Sem um templo onde sacrificar o cordeiro, a ceia pascal ou Seder se converteu em uma comemoração simbólica. O osso de cordeiro no prato do Seder representa o sacrifício que já não pode ser realizado. É uma celebração que espera a reconstrução do templo e a restauração dos sacrifícios. Enquanto isso, os seguidores de Jesus continuaram celebrando a ceia do Senhor, recordando que o verdadeiro Cordeiro já havia sido sacrificado uma vez por todas. Eles não precisavam de um templo físico, nem de sacerdotes levíticos,
porque tinham um sumo sacerdote eterno em Cristo e acesso direto a Deus através de seu sangue. Ao longo dos séculos, a Igreja Cristã tem mantido a celebração da Ceia do Senhor como um de seus sacramentos centrais. Embora as formas e frequências variem entre as diferentes tradições cristãs, o significado essencial permanece. Comemoramos a morte de Cristo até que Ele venha. E aqui chegamos a um ponto crucial para a nossa compreensão contemporânea. Como os cristãos deveriam entender e se relacionar com a Páscoa hoje? Primeiro, devemos reconhecer que a Páscoa judaica foi cumprida completamente em Cristo. Como escreveu o autor de Hebreus, a lei, incluindo as festividades como a Páscoa, tinha apenas uma sombra dos bens futuros e não a própria realidade. Hebreus 10, 1. Cristo é a realidade à qual a sombra apontava. Portanto, os cristãos não estamos obrigados a celebrar a Páscoa judaica com seus rituais específicos. E Paulo é claro a respeito disso em Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. No entanto, isso não significa que não possamos apreciar e aprender com a rica tipologia e simbolismo da Páscoa. De fato, entender a Páscoa judaica enriquece enormemente nossa compreensão do que Cristo fez por nós. Em vez de celebrar a Páscoa uma vez por ano, os cristãos celebramos a ceia do Senhor regularmente ao longo do ano, recordando que sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 26. E aqui surge a pergunta inevitável: de onde vieram então as tradições populares associadas com a Páscoa cristã, como os ovos, os coelhos e o chocolate? A verdade é que estes elementos não têm conexão alguma com a Páscoa bíblica nem com a ceia do Senhor. São adições posteriores, muitas delas provenientes de antigas festividades pagãs da primavera que foram incorporadas às celebrações cristãs ao longo dos séculos, especialmente durante a Idade Média, quando a Igreja frequentemente adotava e cristianizava tradições locais para facilitar a conversão dos povos pagãos. O ovo, por exemplo, tem sido um símbolo de fertilidade e nova vida em muitas culturas antigas, e sua associação com a Páscoa cristã provavelmente deriva de seu simbolismo de ressurreição, a vida saindo do que parece morto. O coelho, conhecido por sua prolífica reprodução, também era um antigo símbolo de fertilidade e da primavera. Quanto ao chocolate, sua inclusão é muito mais recente e tem mais a ver com interesses comerciais do que com simbolismo religioso. Os primeiros ovos de Páscoa de chocolate surgiram na França e na Alemanha no início do século XIX e desde então se converteram em uma tradição popular em muitos países. Significa isto que os cristãos devem rejeitar todas estas tradições? Não necessariamente. Embora não tenham base bíblica, tampouco são inerentemente pecaminosas se forem desfrutadas como simples tradições culturais sem significado religioso. O importante é que não eclipsem ou distorçam o verdadeiro significado do que comemoramos, a morte e ressurreição de Cristo. A verdade central que devemos recordar é que já não precisamos sacrificar cordeiros, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Já não precisamos marcar nossas portas com sangue, porque o sangue de Cristo foi aplicado em nossos corações. Já não precisamos comer com pressa, prontos para fugir, porque encontramos descanso eterno em Cristo. A Páscoa para os cristãos significa que, pelos méritos da obra de Cristo na cruz, a ira de Deus passou por cima de nossas vidas.
Nos batentes de nossos corações, seu precioso sangue testifica que fomos justificados. E assim como a Páscoa judaica não só olhava para trás, para a libertação do Egito, mas também para frente, para a futura libertação messiânica, a ceia do Senhor não só olha para trás, para o sacrifício de Cristo, mas também para frente, para seu retorno. Jesus mesmo disse: digo-lhes que não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino de meu Pai. Mateus 26, 29. Há um aspecto escatológico, orientado ao futuro, em nossa celebração. Enquanto comemos o pão e bebemos o cálice, não só recordamos o que Cristo fez, mas também antecipamos o grande banquete de bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 9. Quando nos sentaremos à mesa com o Senhor em seu reino, no céu novo e na terra nova. Quando toda lágrima for enxugada e a morte já não existir. Nesse dia, compreenderemos plenamente o significado da Páscoa. Ali, o povo escolhido de Deus estará completamente livre de todo o pecado, e nossa comunhão com o Redentor será aperfeiçoada em toda a plenitude. Enquanto isso, neste lado da eternidade, temos a responsabilidade de preservar e transmitir o verdadeiro significado da Páscoa, em um mundo onde a comercialização e as tradições populares obscureceram em grande medida a mensagem central. A Páscoa é, em última análise, uma história de redenção. É a história de como Deus, em seu infinito amor e misericórdia, proporcionou um caminho de salvação para seu povo. É a história de como o sangue do Cordeiro nos livra da morte e nos dá vida eterna. Esta é a verdadeira história da Páscoa. Uma história que transformou incontáveis vidas ao longo dos séculos e que continua sendo tão relevante hoje como foi quando Moisés guiou os israelitas para fora do Egito, ou quando Jesus compartilhou a última ceia com seus discípulos no cenáculo. Ao recordar esta história, que nossos corações se encham de gratidão pelo indescritível dom da salvação que recebemos através de Cristo, nosso Cordeiro Pascal. E que esta gratidão se manifeste em vidas dedicadas a amar e servir aquele que nos amou primeiro e se entregou por nós. A história da Páscoa nos lembra que servimos a um Deus que cumpre suas promessas, um Deus que ouve o clamor dos oprimidos, um Deus que está disposto a intervir na história humana para salvar seu povo. Um Deus que não mudou ao longo dos séculos e cujo braço estendido continua trazendo redenção a todos os que confiam nele. Ao terminar esta reflexão sobre a verdadeira história da Páscoa, convido você a considerar sua própria relação com o Cordeiro de Deus. Você já aplicou seu sangue aos batentes do seu coração? Você está vivendo na liberdade que ele lhe deu ou continua escravizado ao pecado? Se este vídeo foi uma bênção para você, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Portal da Salvação para receber mais conteúdo que ajudará você a aprofundar sua compreensão das Escrituras e fortalecer seu caminhar com o Senhor. Até nosso próximo encontro, que a paz de Cristo, nosso Cordeiro Pascal, esteja com você.